Nossa, Cuphead sempre fez os fãs ficarem ansiosos pra alguma coisa. Primeiramente foi com o jogo em si, porque no começo demorou pacas pra ele ser lançado. Ele foi lançado como trailer na E3, a gente ficou anos esperando ele, foi adiado várias vezes, só que finalmente lançou. Só que quando lançou no PB foi uma febre, um jogo brabo, criativo, exalava criatividade a cada fase, se dava um passo no jogo, você pensava, nossa, muito criativo. E foi indo, a tendência foi melhorar. Só que daí quiseram fazer a DLC. E a DLC foi adiada. Óbvio que por causa da quarentena então passa um pouco de pano, mas graças a Deus vai ser lançada. Mas além de o jogo, Netflix também nos prometeu uma série, do nada assim, gratuitamente. E a gente ficou ansioso pra lançar. E hoje finalmente lançou. Não da maneira que eu realmente queria, porque... sei lá, repartiram a série em 3 temporadas. Bom que vai ser lançado recentemente, se não me engano, no verão desse ano. Ainda vai ter a segunda parte, entre aspas, né? Ela tá muito curta, atualmente. 12 episódios de 11 minutos cada é muito pouco pra mim. Eu sou aquele tipo de pessoa que maratona uma série assim, segundos, me dá um dia, me dê uma série grande, um dia eu assisto ela inteira. E me pareceu um filme, na verdade. Porque se você juntar o tempo de todos os episódios, dá 1h50 por aí. Então é praticamente um filme, galera. E desde o começo, quando a notícia de que a série tá sendo feita e foi feita, nos foi lançada, pensamos comigo mesmo, né? Pelo menos eu pensei, é uma boa ideia. A ideia por trás de Cuphead é fazer um jogo com base nos desenhos dos anos 30. A maioria dos personagens que aparecem em Cuphead, inclusive, são inspirações de desenhos dos anos 30. Então fazer um desenho, o que foi a inspiração para um jogo, não é uma boa ideia, porque é um desenho, tipo, um desenho do desenho. Então não faria muito sentido, certo? E na verdade, todo fã de Cuphead sabe que seria muito brabo assistir um desenho de Cuphead, porque ficou tão icônico nas nossas mentes que parece até que já é um desenho, de tão bom e famoso que ele ficou, sabe? Então faltava um desenho de Cuphead. Só que todo desenho, já que é um dos meios mais fáceis de você se entreter, é só você realmente ficar parado no meio de uma tela e assistir, ao invés do jogo que você tem que jogar, etc. Ficou muito mais famoso e abriu portas para muita mais gente conhecer. Gente que nem sabia do jogo, incluindo crentes religiosos, kkk. Rolou polêmica. Padre aleatório disse que é do demônio e repreendeu e orou quando a filha dele colocou pra sem querer. A minha filha, mano, tava aqui no quarto assistindo esse desenho aqui. Quando eu escutei uma música estranha, corri pra cá, desliguei a televisão, fiz uma oração por ela. Mas, na minha opinião, foi um erro do pastor ter gravado esse vídeo, brincadeira, da Netflix, na verdade. Ela colocou a parte do desenho de livre para todos os públicos, sendo que no desenho tem uma cena que o Cuphead faz uma piada canibalista. Como isso é para crianças? E a ideia do desenho nunca foi ser para crianças, foi ser igual aos desenhos dos anos 30. E os desenhos dos anos 30 não é tão recomendado para crianças, acredite se quiser, porque naquela época não tinha faixa etária, esse negócio todo organizadinho. Naquela época rolava sangue, vísceras e afins, e os pais aplaudiam. Queria ver isso hoje em dia, hein? Palhaçada. Aparentemente, não é tanta gente que está indo com esse padre, graças a Deus, mas quem tá indo são familiares, assim, tipo tios, pais, que interferem os filhos de se entreterem com o Cuphead. Caraca, isso é chato. E ainda assim ele faz a crítica de que, oh meu Deus, o diabo aparece, oh não, mas no desenho, o diabo é o vilão. E o diabo leva uma coice do Cuphead do Mugman. Logo, tá certo. Ele influencia as crianças a dar um soco na cara do demônio, pra olhar na cara do demônio e dizer, vá merda. Então vamos já analisar a série, cada episódio, dizer algumas outras críticas e analisar outros aspectos, que o que os fãs estavam realmente esperando eram os bosses do jogo, que no caso são vários, se não me engano são 20 e poucos ou 30, aparecerem na série. Só que não aconteceu da maneira que muitos estavam esperando. Não que ela ignora o jogo, mas sim que ela traz os aspectos do jogo como se fosse desenho. Os únicos bosses que realmente apareceram na série foram o Diabo, obviamente, o Rigby and Crux, o Dragão, o Rei Dado, The Root Pack, que no caso são a cenoura, a cebola e a batata. Também apareceu o carinha da fonte, aquele carinha que quando você clica você consegue saber quantas vezes você morreu. Também apareceu o Porcolho, que no caso é o cara que vende coisas, é o Cuphead e o Mugman. E só, apenas isso. Então, tecnicamente apareceram muitos poucos bosses. E a gente quer ver eles. Exemplo, não seria muito legal ver aquela abelha? Nossa, imagina, toda debochada na frente do Cuphead e do Mugman. Não seria legal ver aquela mulher que vira uma lua, que eu esqueci o nome dela. Não seria legal ver aquela Maria. Aquela Maria aparece na abertura como um enfeite, sendo que ela é maravilhosa. Óbvio que tem mais episódios por vir, mas muita coisa que a gente queria que aparecesse não apareceu. E eu passo o pano pra isso, porque como eu disse, é pra série ser uma série, não é pra ela ficar colada ao jogo. Se eu quero ver a história do jogo, eu jogo o jogo e não vejo uma série sobre o jogo. Então, legal que eles criaram uma história em cima do jogo, e não que eles usaram a história do jogo. Por isso que os bosses não aparecem como realmente bosses. O Rigby and Crux aparece por causa de acontecimentos importúneos, e não porque o Cuphead e o Mugman estão buscando a alma deles, porque o diabo foi lá e fez assim pra ele. Bom, vamos analisar rapidamente todos os
os episódios aqui, pra o vídeo não ficar muito longo. Carnaval. Pra mim esse é um bom episódio pra gente já conhecer os personagens. Perceber que o Cuphead é aquele típico protagonista FDP que tá ali pra estragar a vida de todos em sua volta, inclusive do seu irmão, tadinho do Mugman. O Mugman como o sensato, que não faz o Cuphead ser tão vida louca às vezes, mas também segue a onda do irmão na maioria das vezes. Nesse episódio eles vão pro parque de diversões do diabo, e aí que o Cuphead se ferra bonito. Mamadeira. Na minha opinião, esse episódio é um surto coletivo. Brota-me um bebê na porta de Cuphead e Mugman quando o avô dele sai pra dar um rolê. E daí eles têm que cuidar desse bebê. Só que tem um porém. Esse bebê, que tem o formato de uma mamadeira que é criativo, só que pêsames, ele parece uma piroca. Ele é um demônio. Ele é do mal. Ele é um filho da puta. Não recomendo. No final ele destrói a casa inteira. Mesmo quando o avô do Cuphead e do Mugman chegam, o avô sabe o que ele faz? É vítima. Entrega o bebê pra uma família aleatória pra ela sofrer nas mãos do bebê. Tadinho dessa família. Rigby and Crux. Aqui eu quero dar uma adendo, uma crítica à dublagem da série brasileira, no caso, né? Porque eu sou americano, obviamente. A dublagem brasileira ficou uma maravilha. Gostosa. Mas tem um porém, os nomes dos personagens, que no jogo, quando o jogo foi traduzido para outras línguas, eles trocaram os nomes, não trocaram, tipo, remodelaram. Um exemplo que eu vou dar para passar o pano para isso, porque muita gente não gostou, Daffy Duck. Você conhece um ser chamado Daffy Duck? Eu não, mas eu conheço um ser chamado Patolino, que dá os nomes brasileirados pros personagens, o que acontece com toda a série dos anos 30 em qualquer país. Então aqui na dublagem também deram nomes brasileiros pros personagens, como Cuphead e Mugman, que ficou Chicrinho e Caneco. Só que o Rigby and Crux, que na tradução ficou Esquacho e Sopapo, aqui ficou Rigby and Crux do mesmo jeito, o que eu não entendi. Não era pra ser Squash e Sopapo, inclusive são nomes bem engraçados que combinam com eles. Eu demorei pra me acostumar, obviamente, com Chicrinho e Caneco, mas quando você se acostuma, você percebe que faz parte e que é melhor assim. Esse episódio é bem interessante, os bosses aparecem, eles brigam como qualquer irmão brigam, né? O Mugman come o sorvete do Cuphead tá puto com ele, daí eles têm um barco que dá sorvete, eles só querem comer mais sorvete, e é sobre isso. Só que os sapos não querem deixar eles entrar, só que roubam o dinheiro deles, tipo, pau no cu. E daí eles vão atrás do dinheiro, na verdade de sorvete, invadindo o barco. E rola uma confusão, o barco explode, maior rolê. Esse episódio é bem divertidinho. Cuidado frágil. Esse episódio é feito só pra ser engraçado. E eu gosto disso. Aquele episódio em que a alça do Mugman quebra. O que é comum, porque eles são tipo xícaras. Pra colar precisa de uma cola super bonder. E é a primeira vez que o porco-olho aparece. Porque eles vão até lá pra comprar a tal cola. Só que não tem. Acabou. Que tristeza. Apenas depressão. E o Mugman fica triste por conta disso. Só que aí o Vochaleira aparece lá. E diz que quando ele dormir, a fada da porcelana vai brotar e vai lhe dar uma alça nova. E é o que acontece? Não, ele que foi lá, enganou eles e colou a alça dos dois, porque o Cuphead também quebra quando sabe da fofoca. É um episódio bem desenho animado dos anos 30, tem muito essa vibe e eu adoro isso nele. De longe dos melhores episódios referente ao jogo, porque tem de longe um dos melhores personagens do jogo em si, jogando os dados, que tem o King Dice, e aqui ele tá perfeito. Adorei a vibe Silvio Santos que colocaram nele, tipo, tiraram ele do cassino e colocaram ele no SBT. Gostei bastante. O Mugman e o Cuphead brotam no SBT sem querer, assim, tipo, por causa de um pneu. E daí o Rei Dado já percebe que pode pegar o Cuphead e dar pro diabo, coisa que o diabo tanto preza, né? Só que ele não consegue porque o Cuphead é muito irritante e inoportuno. Fantasmas não existem. Esse é bem filler e esquecível, infelizmente. Eles brotam no cemitério, que é um atalho pra casa deles, e tem vários fantasmas lá. Só que não tem os bosses da fase fantasmagórica do jogo, que é aquela fase do trem. Não tem aquele fantasma que joga olhos, não tem a caveira dentro do trem. Ok, eu entendo que eles não foram pra um trem, daí não ia ter como caber. Mas sei lá, me fizesse isso ao invés de só fantasmas aparecerem e assustarem ele o episódio inteiro. O único momento desse episódio que é bom é quando os fantasmas pensam que eles morreram, mas não, eles só foram espertos e fingiram. The Root Pack, onde nos apresentam, assim como no episódio de Rigby and Crux, o saco de vegetais. Mugman e Cuphead tem que cuidar das plantas e da vegetação dele. E eles não querem, porque eles querem farrear. Brota ali a batata, a cenoura e a cebola pra cuidar da plantação, enquanto eles dão um rolê. Eles voltam pra casa e tá rolando logo uma revoada na casa deles, porque isso sempre acontece. E daí eles têm que resolver o BO. É bem engraçado esse episódio, ele é divertido. Só que eu sempre pensei que o rei dos três fosse o cenourão, porque ele tem um terceiro olho e pipipipopopó, mas não, é o batata, o que não entendi, mas aceitei. Melhor suéter e mais suéter da próxima vez são dois episódios duplos que se conectam. O Mugman está infarto do diabo brotar e estragar a vida de Cuphead. Ele
toma uma decisão que é ir até o poço, conversar com o deus que tem lá pra ele ter um casaco que repele o diabo. O Cuphead consegue esse casaco e quando o diabo vai infortunar ele, o diabo leva um choque. Só que é difícil manter um casaco invisível. Quando eles vão num parque de diversões e encontram um diabo, o Cuphead esqueceu o casaco. Então o Mugman vai correndo procurar esse casaco. Enquanto isso, o diabo acha que o Cuphead tá com o casaco e fica ali com ele na fila. Nesse parque de diversões, tem um brinquedo que tira a roupa deles. Então ele ia ficar sem roupa de qualquer jeito. A cena do Cuphead conversando com o diabo e contando piadas pra ele é muito braba. Principalmente a cena que o diabo descobre que o Cuphead está sim a porcaria do casaco. O Mugman, no final, taca ali pau no diabo pra o diabo aprender o que é bom pra tosse no xarope. Nesse episódio temos o Mugman sendo sensato e o Cuphead sendo um infortúnio, mas ele tem um bom senso de humor, sabe? Então ele manipula muito bem qualquer pessoa. Caneco Perigoso é aquele episódio clichê em que o personagem medroso tem um efeito placebo, tirar coragem do cu, e quando ele descobre que ele está sem um objeto placebo, ele volta a ser medroso, só que ele aprende que ele poderia muito bem ser corajoso sem a porcaria desse objeto. Tem esse tipo de enredo em vários desenhos animados, não consigo encontrar exemplos, mas é óbvio que tem, você provavelmente já assistiu, e esse é mais um deles. Ficou bem colocado, principalmente o final, que tem o dragão, que é um dos meus bosses favoritos, embora ele seja difícil pra cacete, bem legalzinho, me diverte. Não é tão ruim quanto o episódio dos fantasmas. Sono Profundo é outro episódio que pra mim é um delírio coletivo. Vovô Chaleira dá uma de fofoqueiro e vai ouvir o que o Mugman e o Cuphead estão ouvindo no quarto deles pela porta. E ele não entende muito bem o contexto e acha que o Cuphead e o Mugman querem matar ele porque ele tá velho demais. E daí ele ataca os dois porque ele já é um soldado de guerra há muito tempo e consegue fazer armadilhas. O Cuphead e o Mugman estavam falando sobre a minhoca de estimação deles que está velha e idosa, só que depois ela ressurge do nada, whatever. O Chaleira cai nas próprias armadilhas dele e é sobre você não fofocar. Sei lá, é um episódio engraçado? Sim, só que o tempo todo eu fiquei assustado com o que estava acontecendo porque é muito louco, é um delírio coletivo, é uma loucura muito louca. Em Perigo, o último episódio, de longe, dos mais interessantes que tem, porque começa a ter uma história, sabe? Embora provavelmente ela não vai durar tanto, só que eu quero ver, né? Esse episódio é sobre a personagem que a gente não conhece no jogo ainda, que é a Cálice. Óbvio que ela já está no jogo, só que não da maneira que a DLC vai nos mostrar. Então, o final impactante que ela se transforma no fantasma, pra mim é interessante, sim, só que ao mesmo tempo não compreendi, porque não vi isso no jogo ainda, mas quando lançar a DLC provavelmente vai se conectar e tal. Cuphead e Mugman conhecem a Cálice e ela é super manipuladora. Ela consegue ter tudo da vida na base da conversa e do charme. E daí eles querem aprender como faz isso, né? O tutorial Deluxe Edition. Só que é difícil, né? Tem que ter o corpo, tem que ter o cutis. Eles vão assaltar uma loja de cookies e dá merda. E no final, Cálice tem que fugir e deixar eles lá, e daí o Cuphead e o Mugman são presos, e agora o que vai acontecer com eles. A gente só vai descobrir isso na próxima temporada. E resumindo tudo, o desenho é muito bom, mas me deixou muito aguardado para uma próxima temporada. Eu só acho que você não deveria olhar com os mesmos olhos do jogo pra ele. Vai vir mais coisa, e mesmo que as coisas que a gente gostou que aparecem no jogo não aparecer aqui, dá pra passar um pano, porque o desenho em si é muito bom por si só, bom sim o jogo. Se você não jogou o jogo, assista. Se você só jogou o jogo, assista também. Então é isso, vejam os vídeos do meu canal, leia meu livro, me conheça pelo meu server no Discord, e até a próxima, tchau!